Gostaria de convidá-los a abrir comigo, por favor, o livro de Gênesis. Esse está tão difícil de achar, né? Livro de Gênesis, por favor, capítulo 12. Antes de lermos, eu quero orar. Pai, obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, esse tempo que temos para ler a Tua palavra, meditar na Tua palavra e sermos revestidos, sermos orientados, sermos renovados através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor. Que o Senhor tenha total liberdade aqui por meio do Teu Santo Espírito e que o Senhor fale a cada coração, meu Deus, revelando a Tua vontade em nome de Jesus. Amém? Gênesis capítulo 12. Então, vou convidar você para a gente ir caminhando em alguns versículos, para que possamos compreender aquilo que Deus quer falar conosco hoje, nessa noite de ceia. Então, começando aí no versículo 1, talvez a versão da sua Bíblia seja um pouco diferente, mas não tem problema, a mensagem é a mesma. Diz assim, Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, nós encontramos aqui o chamado de Deus para Abrão. Então, a história bíblica, né, nos mostra que, após o dilúvio, Deus recomeçou, né, deu lá um reset na terra e recomeçou a humanidade através de Noé, sua esposa e seus 3 filhos. E suas 3 noras, e deles se povoaram novamente a terra. E os homens se uniram e se rebelaram contra Deus, né? Quando a gente lê lá em Gênesis capítulo 11, a humanidade não quis seguir a orientação de Deus, que era espalhar sobre a terra. Eles resolveram se ajuntar e se tornarem grandes, se rebelando contra a ordem de Deus, não querendo o governo de Deus. Então Deus resolveu chamar um homem e, através desse homem, fazer uma nação para si. Por isso ele vai chamar o Abrão. Ele encontra o Abrão e aqui está a chamada do Abrão. E Deus faz promessas para o Abrão, pede para ele sair do lugar onde ele estava, que era Harã, e que ele seguisse para um lugar que Deus mostraria, que a Bíblia chama de Canaã, a terra de Canaã. E o Abraão imediatamente atende à voz do Senhor. E ele leva com ele o sobrinho. O Abraão tinha perdido um irmão lá em Harã, o irmão morreu, e esse irmão, chamado Harã, mesmo nome da terra, tinha um filho, o nome era Ló. E o Abraão meio que adotou, né? Tomou o Ló como seu, não como um seu filho, né? Tem versões que vai chamar até Ló de irmão de Abraão, mas na realidade ele era sobrinho de Abraão. E ele vai junto. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Ló. Ló e Abraão. Esses acontecimentos que vieram na vida desses dois. O Abraão segue para a terra de Canaã. Nós estamos falando de uma viagem a pé de mais de 1.000 quilômetros. Gosta de caminhar aí? Laudemir gosta, né? Caminha, bicicleta. 1.000 quilômetros, tá bom? Né? Mais de 1.000, alguns falam 1.500 quilômetros. Segue essa viagem e vai chega na terra de Canaã. E o Ló está com ele. O Abraão começa a caminhar pela terra de Canaã e acontece algo que é uma fome na terra, né? Deus é engraçado, né? Ele deu a direção para Abraão: eu vou te levar numa terra boa. Ele chega na terra,
a terra está passando fome. Ele desce ao Egito e o Ló vai com ele. Lá no Egito, Deus prospera o Abraão. E aí, por um fato, ele sai do Egito, o Ló vai com ele. Volta a peregrinar pela terra, caminhar pela terra como um nômade, né? Em tempos num lugar, depois pega a tenda e viaja, vai para outro lugar, e ficou de lugares em lugares naquela região de Canaã. Quando chega aí no capítulo 13, se você puder ir comigo, por favor, capítulo 13, versículo de número 7, diz assim: E houve contenda entre os pastores de gado de Abrão e os pastores de gado de Ló, e os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos, né? Somos da mesma família, do mesmo sangue. Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. Se a direita escolheres, eu para a esquerda. Então Abraão chegou para o Ló e falou: está dando ruim. Os pastores, eles prosperaram, né? Eles cresceram, tinham gados e pastores e servos. Começou a dar problema entre eles. Vamos fazer o seguinte, vamos separar. Vamos seguir cada um o seu caminho. O Abrão deu a oportunidade do Ló escolher. Escolhe aí, Ló, o lugar que você quer ir. Escolhe aonde você for. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Porque é melhor a gente se separar do que viver em guerra, viver em briga, viver em discussão, como família. Então, seguiram. Vamos ler aí, por favor. Olha o versículo 10. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartou-se um do outro, né? Então eles se apartaram. A versículo de número 12. Habitou Abraão na terra de Canaã, e Ló habitou nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. O problema é que Sodoma e Gomorra, que nós conhecemos, né, biblicamente, cidades do pecado, eram grandes cidades que cometiam grandes pecados contra o Senhor. Só que o lugar era bom. Então, encheu os olhos do Ló, né? Toma cuidado com aquilo que você vê, aquilo que enche os seus olhos, que pode ser que é um engano, né? Que você vai entrar por um caminho perigoso. O Ló olhou para as campinas do Jordão, viu tudo bem regado, falou: vou levar meu rebanho para lá. Lá eu vou prosperar, lá eu vou me dar bem. Só que ele foi para um lugar de grandes pecados. E ele se separou do Abrão, foi para lá. Foi viver sua vida, tocar lá a sua vida, e o Abrão continuou em Canaã. Quando nós chegamos no capítulo 14, o que vai acontecer? Vai acontecer uma guerra. Vai acontecer uma guerra. Leia comigo, por favor, capítulo 14, versículos 1 e 2. E aconteceu nos dias de Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elezer, Kedolaomer, rei de Elão, e Tildal, rei de Goim, que fizeram guerra a Bera, rei de Sodoma, a Birza, rei de Gomorra, e a Sinabe, rei de Adma, e a Someber, rei de Zeboim, e aos reis de Bela, que é Zoar. Há uma guerra aqui. E nessa guerra, 5 reis vão lutar contra 4 reis. E são justamente os reis de Sodoma e Gomorra que vão entrar nessa guerra. Quem que está morando lá em Sodoma?
O Ló. O Ló está morando lá. Ele, sua família, todos os seus bens, está morando lá em Sodoma. E acontece essa guerra. Quando nós chegamos lá no versículo de número 8, diz assim: então saiu o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra, e o rei de Adma, e o rei de Zeboim, e o rei de Bela, este é Zoar, e ordenaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Kedalaomer, rei de Elão, Tildá, o rei de Goim, Anrafel, rei de Sinar, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. E o vale do Sidim estava cheio de poços de betume. E fugiram os reis de Sodoma e Gomorra, e caíram ali, e os restantes fugiram para o monte. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e foram-se. Ou seja, os reis de Sodoma e Gomorra perderam a guerra. E os que venceram a guerra não levaram só os bens, mas levaram também as pessoas. Quem é que estava junto? Ló. O Ló estava junto. E o Ló foi levado como um prisioneiro de guerra. Não somente ele, toda a sua família, toda a sua casa foram levados embora como escravos. Perderam a guerra. Perderam a batalha. E nós chegamos aqui, louvado seja o nome do Senhor, em Gênesis capítulo de número 14, aleluia, versículo 12. Olha só, também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e sua fazenda, e foram-se. Então levaram tudo, levaram todos os bens, os servos, os animais, levaram tudo, inclusive ele e sua família. Então veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu, e ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Abner, e eles eram confederados de Abraão. Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão, na realidade aqui seu sobrinho, que é Ló, estava preso, armou-se com os seus criados, nascidos na sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. Então Abraão, quando ficou sabendo que o sobrinho dele havia sido levado cativo, ele poderia ter tomado várias atitudes. Ele poderia ter falado assim: bom, quem mandou ele escolher, né? Não é assim? Tem gente que você vê que vai fazer a coisa errada, você dá o conselho, a pessoa faz a coisa errada e fala: quem mandou? Eu falei, agora deu ruim. Se vira, não é assim que a gente pensa? Não vem atrás de mim, não, porque eu avisei. Ele poderia ter falado: se vira, o problema é dele, quem mandou? Ele sabia que a cidade era pecadora, poderia ter escolhido qualquer outro lugar. Mas o Abraão não. Não sei se ele pensou isso, a Bíblia não diz. Mas o que ele vai fazer é o que importa para nós. Ele vai tomar uma atitude, ele vai juntar 318 dos seus servos, dos seus criados, e vai sair para uma batalha. Irmãos, vamos pensar aqui. Ele foi lutar contra reis poderosos de guerra. A gente lê os textos, parece que a gente passa desapercebido, mas havia acabado de acontecer uma guerra de 5 reis contra 4. Imagina os exércitos que tinham, a grande batalha que era. Hoje nós estamos assistindo uma guerra entre um país, que é a Rússia, contra um outro país muito menor. É 1 contra 1. Já é algo terrível. Agora imagina 5 reis, 5 reinos contra 4. Foi essa a batalha sangrenta que os reis de Sodoma e Gomorra haviam perdido. E o Abraão se levanta com 318 homens, que nem soldados eram. Eles eram o quê? Escravos.
Mas o Abraão tinha uma diferença. O Deus Todo-Poderoso estava com ele. Deus falou para Abraão: eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, Abraão. Abraão, eu estou contigo, essa terra é tua. Então Abraão não temeu. Aqui Abraão ainda, né? Ele se levanta com esse 318 e sai em batalha. De forma racional, isso é loucura. É loucura. Não dá para você lutar contra reis poderosos com 318 servos. Mas ele estava na direção do Todo-Poderoso. E ele foi, irmãos. Vamos continuar lendo aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu parei aí no versículo 14, né? E dividiu-se contra eles à noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu, que até Roba, né? Que faz divisa com Damasco, está à esquerda de Damasco. Ele não só venceu a batalha, mas ele perseguiu os inimigos, 318 homens, contra exércitos. Olha o 16. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Louvado seja o nome do Senhor. A mão do Senhor estava com Abraão, e o Abraão foi e venceu aquela batalha. Deus deu estratégia. Ele foi à noite, conseguiu vencer e trouxe tudo de volta. O Abraão fez um resgate. Repita comigo, resgate. Ele resgatou. Resgate significa trazer de volta aquilo que estava perdido. Essa é a palavra que o Senhor me mandou trazer para vocês nessa noite. O nosso Deus é o Deus que resgata aquilo que estava perdido. Ele é o Deus que nos resgata. Ele poderia ter ido lá e trazer só o Ló. Quer saber? Chama os 318 e fala assim: nós vamos lá, nós vamos procurar o Ló. Nós vamos achar o Ló e vamos trazer ele de volta. Que nem missão, né? Matar o Bin Laden, queria matar o Bin Laden. Foi lá e matou o Bin Laden. Diz que matou, né? Missão, vamos lá, resgata o Ló e traz de volta. Não, eles foram e trouxeram todos. Todos que haviam sido levados cativos, eles vão trazer tudo. E eles não vão trazer só as pessoas, desculpa. Eles vão trazer os bens, as fazendas, tudo que havia sido levado, os animais, eles trouxeram de volta. Por um milagre do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa grande vitória vai ser selada com uma ceia. Leia comigo aí, por favor, o versículo 18 do capítulo 14. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E bendito seja do Deus Altíssimo, que entregou os seus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Então vai aparecer aqui um rei, o Melquisedeque, que também era sacerdote, vai trazer pão e vinho, e eles vão celebrar aquela vitória com uma ceia, uma representação da ceia do Senhor. O que esta palavra fala conosco nessa noite? Que o Senhor Jesus também operou um resgate nas nossas vidas. Abra comigo, por favor, um texto lá em Mateus, capítulo 20, versículo 28. Mateus 20,
versículo 28. Mateus 20, 28 diz assim. Estou ouvindo algumas folhas ainda? Está chegando lá? Diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus veio para operar um grande resgate. Assim como Abraão se levantou no poder de Deus, para trazer de volta Ló, sua casa, seus bens, todos aqueles que haviam sido levados cativos, Jesus veio como homem, morreu na cruz do Calvário, venceu todos os inimigos, inclusive a morte, ressuscitou para nos resgatar e trazer de volta tudo aquilo que havia sido perdido. Assim como Ló, um dia, o Ló se separou do Abraão, nós nos separamos de Deus pelo pecado de Adão. E assim como Abraão se levantou para buscar de volta o que havia sido perdido, Jesus veio para nos resgatar. Assim como Ló estava preso num cativeiro, assim nós estávamos presos no pecado, e o Senhor pagou o preço para nos trazer de volta. Assim como Ló não tinha esperança mais, nós também não tínhamos, mas o Senhor nos trouxe de volta e nos deu novamente a oportunidade de viver uma vida plena e abençoada. E não somente as nossas vidas, mas todos os bens que o inimigo nos roubou, o Senhor resgatou de volta. Há uma palavra de Deus sobre nós nessa noite. E a palavra é do resgate. O resgate que nos trouxe de volta, mas também tudo aquilo que o inimigo roubou, o Senhor vai restituir. Você pode crer nisso? Há uma unção do resgate de Deus. O Senhor vai trazer de volta aquilo que foi perdido, aquilo que foi roubado, aquilo que foi tirado. O Senhor irá restituir. Não vai ficar nada com o inimigo, porque o inimigo é derrotado. O Abraão poderia ter falado, eu quero só as pessoas. Só traz o povo. Tá bom, não tá bom? Para quem estava sendo levado escravo? Trazer só o povo não está bom? Não, ele falou, traz tudo. Traz tudo que foi perdido. Traz de volta. Irmãos, nós não vamos aceitar nada que fique nas mãos do inimigo. Nada. Há o poder de Deus de restituição, de resgate, em nome de Jesus Cristo. Está sobre a tua vida. Você acha que Ló teve como resgate só os bens? Não. Quando Abraão traz ele de volta, eu fico imaginando, você está sendo levado como escravo, está lá acorrentado talvez, a Bíblia não diz, mas provavelmente, estavam indo como escravos, de repente chega um libertador. Aqueles homens entram de noite, vencem o inimigo, e aí eles vão lá e vão libertar os cativos, e vão falar para eles assim, agora vocês não são mais escravos, agora vocês são livres, pega tudo que é de vocês, presta atenção que Deus está falando, pega tudo que é de vocês, e vamos embora, vocês podem voltar, não só os bens voltam, irmãos, volta a honra, volta a esperança, volta a alegria. Imagina eles voltando para casa, o Ló voltando. É claro que ele não devia ter voltado para Sodoma, né? Aquela cidade teve a oportunidade de se arrepender, porque aquele povo foi levado cativo também. E eles estão voltando. Imagina, foi levado como escravo, daqui a pouco você está voltando para a tua casa. Você já viajou, ficou muitos dias fora de casa? Já? É bom viajar, não é? Mas voltar para casa é bom demais. Quando você está voltando, está chegando perto da sua cidade. Eu já conheço isso aqui. Eu conheço essa rua.
Ai, estou voltando para casa. Ai, que cheiro bom. Ô, cidade abençoada. Aí você está chegando no seu bairro, né? Você pode ter feito a viagem mais maravilhosa, coisa linda lá. Lua de mel, aleluia. Mas voltar para casa é bom demais. Você pode ter ficado no hotel 5 estrelas, né? Oh, coisa boa. Você pode voltar para sua casinha simples, mas está chegando, ficou muito tempo fora, está voltando, vê lá a sua rua, aquela vizinha que você, ô, bênção, está aí ainda. Ô, Jesus, abençoa, né? Voltou para sua casa, pode ter dormido naquela cama maravilhosa, mas quando você volta para sua casa e deita na sua cama, ô, Jesus, é ou não é? Você liga lá seu chuveiro, fala, que saudade de você. Às vezes está até meio falhando, coitado, mas é sua casa, é seu canto. São suas coisas. Sabe, irmãos, o Senhor nos trouxe de volta. E Deus está nos dando, vai nos restituir a honra, o respeito, a alegria. Tudo aquilo que o inimigo roubou, não vai ficar nada na posse dele. E nós vamos orar. E vamos selar esta palavra com a ceia, como Abraão fez. O Melquisedeque, né, significa rei de justiça, e rei de Salém está aqui nessa noite. E ele trouxe pão e vinho. E vamos cear a ceia do resgate. Vamos ficar de pé, irmãos. Queria convidar esse grupo abençoado aqui. A gente não combinou, mas eles cantaram um cântico do resgate, né? O sangue de Cristo, pelo sangue de Jesus, pelo sacrifício de Cristo, levou o nosso pecado, nos trouxe de volta. Aleluia. Feche seus olhos, em nome de Jesus, nós vamos orar. É noite de restituição. É noite de resgate. É noite de devolução. É de voltar tudo aquilo que se perdeu. É de trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de você, roubou a tua paz, roubou o teu ânimo, roubou a tua alegria, roubou a tua esperança, roubou a tua honra muitas vezes, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Senhor, meu Deus, nós te louvamos nessa noite, meu Pai. Porque o Senhor não veio para ser servido, mas veio para servir. E o Senhor deu a tua alma, a tua vida, para nos resgatar, Senhor. Para nos resgatar do império das trevas, para nos tirar, Senhor, de uma vida sem esperança, uma vida de escravidão que levávamos, Senhor, nos trouxe para a luz. Senhor, mas nós queremos tudo de volta. Senhor, nós queremos tudo de volta, Senhor. Tudo aquilo que o inimigo roubou das nossas vidas, tudo aquilo que ainda está preso, vai ser liberado nessa noite na autoridade do nome de Jesus Cristo. Aleluia. Restituição, Senhor. Resgate a direito nosso, porque o Senhor pagou um alto preço, meu Deus. O Senhor pagou um preço de sangue. Não foi prata, não foi ouro, mas foi o teu sangue naquela cruz do Calvário, derramado a nosso favor, Senhor. Por isso nós nos levantamos nessa noite, para louvar o teu santo nome, para engrandecer o teu santo nome, e para dizer, Senhor, que nós voltamos sim, mas nós queremos tudo de volta, todos os bens, tudo aquilo que o inimigo roubou, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Você pode começar a orar aí no teu lugar. Oh, aleluia. Talvez você já está vivendo esse tempo de restituição, mas o Senhor diz, vai vir tudo. Vai vir tudo aquilo que o inimigo roubou.
é direito nosso, a resgate já está pago. Oh, aleluia, aleluia. E nós precisamos querer, e nós precisamos orar, aleluia, porque a batalha o Abraão venceu, mas quem trouxe as coisas foi o povo. Se as pessoas falassem assim: ah, deixa aí aquilo que foi roubado, eu já estou livre, é melhor eu vou voltar para casa, deixa a minha ovelha, o meu cabrito, o meu camelo, fica aí, não tem problema, o importante é que eu estou livre. Ok, ia ficar lá. Mas eu tenho certeza que eles falaram: não, eu quero meu cabrito, eu quero a minha ovelha, eu quero o meu animal, eu vou levar tudo, cadê? Eu vou levar tudo de volta, eu não vou deixar nada, porque eu sou livre e eu tenho direito. Oh, aleluia, está entendendo, meu irmão? Vamos adorar o Senhor. Enquanto isso, você entra em oração, em clamor diante do Senhor. Oh, aleluia.